Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus da vitória, por intermédio de Cristo, nosso amado pastor. Amados de Cristo, vamos lá para o nosso ensinamento deste dia, a doutrina bíblica, no livro de Efésios, a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4. Louvado seja Deus, porque Ele é bom, e é gostoso aqui os hinos, porque não é nada combinado, né? Não é nada combinado, nada projetado, né? E tudo se encaixa, né? Linda cidade, as ruas, os muros são, como é que é? Os muros são de jastres, né? As ruas de cristais, os muros da cidade todos juncados de lírio, né? Que poesia. O Evangelho também é poesia, meu filho, né? Louvado seja Deus. Capítulo número 4 de Efésios. Nós vamos falar sobre a unidade da fé. Louvado seja Cristo. A Ele a honra, a glória, o poder para sempre. Paulo tratando aqui sobre este tema, e ele volta a repetir dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Fala glória a Deus sobre isso. Cada um de nós, cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, somos vocacionados para uma obra ministerial. Todo o crente que aceitou a Cristo como Salvador, que professa a fé, seja ele pregador ou não pregador, seja ele instrutor bíblico ou não, possa ser uma pessoa comum que faz parte da eclesia. Todos os crentes têm uma vocação, e você sabe qual é a sua vocação? Aleluia, todos nós temos uma vocação. Deus nos deu uma habilidade ou algumas habilidades, né? Tem pessoas que têm várias habilidades, vários dons. E esta vocação, Paulo está dizendo claramente que ele, como preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Deus te chamou para ser uma nova criatura na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que andar com dignidade diante de Cristo, diante do mundo, diante dos principados, diante das potestades. Nós somos vocacionados por Deus. O crente é vocacionado. O crente, ele é diferenciado. Não tem como esconder o crente autêntico, verdadeiro. O camarada, a Bíblia fala que estava fazendo muito frio naquela noite, e o cara ficou ali olhando a cena que iria desenrolar, e perto da fogueira se aquecendo, e alguém falou: tu é um deles, tu és um galileu, tu pertence. Não sei quem é, eu nunca vi. E na insistência o outro, aí uma mulher fala: tu é um deles. Aleluia. Até a tua fala te denuncia, a tua fala te denuncia. Então não tem como. O crente autêntico, ele sempre vai dar
o seu testemunho, sempre onde ele andar, ele vai ser notado, né? Vai ser notado. Nós somos notados. Por que nós somos notados? Porque nós temos algo que o mundo não tem, né? Algo que o mundo não tem. O que nós temos que o mundo não tem? Você tem, eu tenho, nós temos, vós tendes o que? O Espírito de Cristo no seu coração, que faz a diferença. É Deus que faz a diferença. Então fique nessa vocação que você foi chamado. A vocação para ser salvo, para ir morar na linda cidade. Irei eu morar na linda cidade, onde ela é firmada sobre a pedra angular. Eu irei para esta cidade onde os muros são de jarros, as ruas são de ouro, onde o rio da vida, puro como cristal, aleluia, as margens da cidade é toda juncada de lírio, é um glamour, é uma beleza indescritível. Louvado seja Deus. O crente é vocacionado para ir morar no céu. Nós iremos morar no céu. Louvado seja Deus. E o versículo 2, Paulo diz assim: com toda a humildade. Com toda humildade. Aleluia. E mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha isso, esse versículo aqui é forte demais, né? O crente tem que ser humilde. Ele tem que ter espírito de mansidão. Ele tem que ser longânimo. Ele tem que suportar o outro, né? Como a Bíblia está falando aqui de suportar uns aos outros, vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui, né? Paulo está querendo dizer que nós temos que ajudar uns aos outros, pegar as cargas uns dos outros. Ou está errado na interpretação? O que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, não é comprimido, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, levai a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Então nós temos que suavizar muitas vezes o sofrimento de outrem. É isso mesmo. Nós temos que muitas vezes se colocar, né, na posição do outro. Por quê? Né? Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que se colocar no lugar do outro. Quando se fala colocar no lugar do outro, não é que você tem que concordar com a vida pecaminosa do cara, não é nada disso, não é que você conversa fiada, não. Está falando das lutas, das provas que nós passamos, não é mesmo? Às vezes as adversidades, as provações, porque existem isso, provações, provas, lutas, e não está falando de pecado, não. Não é pegar o pecado do outro para você, não. Não está falando de pecado. Aqui está falando de nós, com mansidão, com humildade, compreender e tentar ajudar de uma certa maneira, seja lá de que maneira que for, Deus vai te usar, porque você é um vocacionado. Tem vocacionado aqui? Você pode dar glória a Deus? Você é um vocacionado, rapaz. Você é um vocacionado. Aleluia. Deus te chamou como cabeça, não como cauda. Deus te chamou para fazer a diferença. Não está escrito? Não mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Por onde tu fores, irei eu te guardarei e eu te esconderei, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos.
O Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Então, nós somos vocacionados mediante o Espírito de Cristo que está na nossa vida, mediante o Espírito Santo que está derramado em nossos corações. Deus vai te usar para profetizar, para falar a certas pessoas, e a palavra que sair da tua boca serão palavras proféticas, e essas palavras, elas curarão os enfermos. Estas palavras que saírem da tua boca, essas palavras abrirão portas aonde não existem portas, e essas palavras proféticas que foi proferida da tua boca expulsarão os demônios e curarão os enfermos, porque você é um vocacionado. Você crê nisso? Você é um vocacionado? Toma posse da vida eterna. Foi isso que Paulo falou: toma posse, meu filho, da vida eterna. Foi lido aqui, foi cantado aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos no estágio probatório aqui nessa terra. É passagem, é efêmero. Não me diz, né? Passa rápido, passa rapidinho, né? Agora eu vou dar uma minerada. Passa rapidinho o negócio. Não, aproveite os instantes que você tem com o Senhor. Aleluia. Quando você estiver a sós, aproveite os momentos a sós com o Senhor e curte esses momentos, porque você é um vocacionado. Ele ouve a sua voz. Ele ouve a sua oração. Aleluia. Então, o crente é humilde. Se você encontrar um camarada que diz que ele é crente, que ele pronuncia o nome de Cristo, ele for soberbo, cai fora dessa besta-feira aí, porque não tem nada de crente, porque o crente é humilde. A Bíblia fala que Moisés era humilde nas suas atribuições como homem, como sacerdote, como profeta. Como profeta, ok, mas nos seus momentos civis, né, de sociedade, seus momentos com a comunidade, era comum, né? Não sobrepujava de sua autoridade, de seu poder. O crente tem que ser humilde, rapaz. Não vem com essa conversinha fiada, não. Né? Não é porque tu tem um anel no dedo, tu é um PhD, tu não é nada. Isso é tudo da terra. Aleluia. Você tem que ser humilde, você tem que ser manso, você tem que ser longânimo, você tem que suportar uns aos outros. Quando alguém nos procura, a gente tem que dar uma palavra para isso, né? Quando a pessoa te procura para você pregar, para você pôr as mãos, para você ungir, você tem que orar e Deus realizará o milagre. O versículo 3, Paulo diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito. O que é unidade? O que é unidade? É um ajuntamento, é a mesma concordância. Procurando guardar a unidade do Espírito. Aqui o Espírito é o Espírito Santo. Aleluia. Pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito, o Espírito de Deus na sua vida, pelo vínculo da paz. O versículo 4 diz assim: há um só corpo. O que está dizendo aqui? Há um só corpo. Há um só corpo. O que é isso? O que é um só corpo? É o povo, a igreja, é a comunidade cristã. Não existe judeu, não existe grego, não existe Assembleia de Deus, não existe batista, não existe metodista, livre não existe universal. O corpo, o crente, a Bíblia fala claramente, procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, né? Há um só corpo, um só Espírito, que é o Espírito Santo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Qual é essa vocação? De estar em unidade, de estar em comunhão,
com o Espírito e com o corpo que é a igreja de Cristo. Você faz parte do corpo, você faz parte do reino de Deus, aleluia. Você está vinculado ao reino de Deus através do sacrifício, da morte sacrificial. Amor sem sacrifício não é amor, é balela, é conto de fada. O amor requer sacrifício. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos deu a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Pertencemos ao seu corpo em um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, aleluia, verso 5. Há um só Senhor. Quem é Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Só um Senhor. Não existe uma senhora, não existe senhores, existe um só Senhor, aleluia, louvado seja. Ele é o dono da igreja. Um só Senhor, aleluia. Uma só fé, um só batismo, um só batismo, né? Que batismo está falando aqui? O batismo bíblico, deixado por Deus, instituído por João Batista, né? Confirmado por Jesus Cristo. O batismo que o camarada reconhece a sua miséria e o seu pecado, e diante de um ministro ali ele confessa, e perante a comunidade cristã, perante as testemunhas cristãs, esta pessoa ela é imergida nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ela sai uma nova criatura, simbolizando que o homem velho morreu e o novo renasceu. Louvado seja Deus. Então você tem um Senhor, você tem alguém que é o teu proprietário, que patenteou esse negócio, que deixou a marca dele, né? Uma só fé, que é a fé em Cristo, e um só batismo. Um só Deus é Pai de todos, aleluia. Tem Filho de Deus nessa noite aqui, amém? Um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha que interessante, presta atenção para você entender esse versículo. O que é graça? Favor não merecido. Você não merece. O dom não é teu. Eu falo, você prega nada. É dom. Eu oro. Você ora, mas quem cura é Jesus, né? Olha que interessante. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Então, o que eu falei, cada um de nós aqui tem uma vocação, tem um dom na igreja. No início eu falei isso aqui. Cada um, por mais humilde que é uma pessoa da igreja, tem um dom, né? Um dom eu tenho, ou 2, 3, 7, tem. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Cristo repartiu os dons para cada um. Deu para a igreja, para que essas pessoas sirvam de ferramentas para realizar a obra de Deus. Então é dom, a honra e a glória é de Deus. O dom é de Deus, você vai ter que prestar conta. Não vai? O camarada lá que ganhou 5, ele fez o quê? O cara que ganhou 10, ele foi lá e fez mais 10, né? O que ganhou 5 foi lá e fez mais 5. O que ganhou 1, enterrou. E o dom você vai ter que prestar conta dele. O dom de Deus não é para você ficar rico, milionário, você achar que você é um bonitão, não tem nada disso aí. Você tem que ser humilde, manso, longânimo e suportar uns aos outros, para a glória de Deus. Tudo na sua vida tem que ser para a glória de Deus. Se como, se bebo, se vive, se morro, é para a glória de Deus. O crente, tudo que ele faz é para a glória de Deus, para que o nome de
Os caras falam para João: olha, João Batista, tem um aí que está batizando, tem um aí que está fazendo. Aí João Batista falou que ele diminua e que ele cresça. Que Cristo cada dia cresça na sua vida, que cada dia Cristo cresça na sua família, que cada dia Cristo cresça no seu ministério, que cada dia Cristo cresça na sua empresa, que Cristo cresça na sua vida secular, e que a glória de Cristo se manifeste na tua vida. E quando os outros olharem para ti, eles verão que é Cristo que está na sua vida, operando e fazendo a diferença por causa do dom, e por causa da sua humildade, da sua simplicidade, da sua abnegação, né? Você se torna um abnegado. Tem abnegado aqui nessa noite? Tem. E isso continua sendo assim, abnegado, humilde. Sou de uma época que a gente não respondia para pastor. O irmão aqui acho que é mais ou menos da minha época, né? Quantos anos de crente o senhor tem? Bastante. Vai ter um. Quantos são bastante? 1 ano, 2 anos? Mais de 20 anos. Então é menos que eu. Eu já tenho 33 anos. Somos de uma época que nós não respondíamos para pastor. Nós éramos humildes. E a igreja, e Deus operava na igreja. O pastor falava para as pessoas, se não concordavam, baixava a cabeça. Mais de 40. Então eu sou desse, de 20 ou 40. 40 não, então o senhor é mais do que eu. 40 não, ele já sabe que ele te respeitava mesmo, né? E tinha temor na igreja. Hoje, por que está faltando temor? Por causa da palavra. As pessoas não estão ensinando a palavra, estão ensinando essas balelas que tem por aí, esses motinhos aqui, um motinho, né? Eu abro meu motinho aqui, o outro abre o motinho dele ali, e aí vai, mas vai vir nada, não vai, porque não tem alicerce, não tem base, só tem blá blá blá. No primeiro vento, né, a casa cai, porque não está sobre a rocha. Esta é a verdade. Então, Deus distribuiu os dons. Olha que interessante o versículo de número 8. Presta atenção. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Pelo que diz: subindo ao alto. Quem subiu ao alto? Jesus. Mas como assim? Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Aqui está falando da vitória de Cristo, né? Do domínio de Cristo, a vitória de Cristo sobre o mal. Cristo ressuscitou, né? Pelo que diz: subindo ao alto, está lá à destra de Deus, levou o cativo, o cativeiro, destronou Satanás e os demônios, evangelizou, né? Tirou o poder da mão de Satanás e deu dons aos homens. Ele te deu dom. Receba o dom de Deus nessa noite, o nome de Jesus. Receba dons nessa noite. Peça que Deus dá dom. Receba dons para a tua vida ministerial. Receba dons para a tua vida secular. Receba dons para você resolver as causas. Deus dá dons, Deus capacita, Deus levanta. Deus dá o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria que está em Daniel, o espírito de sabedoria que estava, louvado seja Deus, em Salomão, o espírito de sabedoria que está sobre Cristo, está sobre a sua vida, te deu dons. Receba dons de Deus nessa noite. O cativeiro foi levado, foi rompido, já não existe mais nenhuma barreira. Você pode orar, você pode profetizar, você pode se consertar, porque Deus irá operar obras grandes e extraordinárias na tua vida. Se você crê, você vai levantar desta cama, você vai lavar o teu rosto, você vai tomar banho, você vai sacudir a poeira, e esse mal já saiu no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 9. Ora, isso, ele subiu, minha filha, ele subiu
Quem subiu? Jesus. Ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Quem é isso? Quem desceu agora? Desceu? O que é desceu? É morrer? Desceu as partes mais baixas da terra. Cristo subiu, Cristo morreu, ressuscitou. Aquele que desceu, que morreu, que ressuscitou, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Amém? A Bíblia fala claramente que Jesus desceu e subiu. Desceu e subiu. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos para cumprir todas as coisas. Ora, isso ele subiu, que é, senão, porque também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Isso é uma pergunta. As partes mais baixas da terra. Aí os exegéticos, os pensadores, que falam que Cristo pisou na cabra da serpente, do machado da luz, e vai tirar os cativos da morte. Cristo ressuscitou e ele voltou à vida e foi recebido lá nas alturas acima de todos. Se você for um crente verdadeiro, autêntico, estou falando verdadeiro e autêntico. Agora não vamos confundir às vezes a nossa vida física, muitas vezes, porque a gente é humano. Por exemplo, quando eu falo humano, não entenda que eu estou falando que você tem uma vida deliberada em erros. Não estou falando nada disso, estou falando das falhas humanas, como humano. Se você estiver em situação de aperto, seja lá que situação que você esteja passando, não me interessa, seja lá de enfermidade, de humilhação, de falta de recursos, se você for um crente verdadeiro e você não aceitar essa situação e você profetizar, o Senhor levanta a sua cabeça e o mal sai do Senhor Jesus. Ele sai, ele abre a porta, abre. Se você não entrar na carne, não querer resolver no punho e no braço, e se você deixar o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é um Espírito de mansidão, de humildade, entrar dentro do teu coração e não deixar de penetrar o ódio, o rancor, a soberba. Se você deixar o Espírito entrar na sua vida, você vai repreender e o mal vai sair em nome de Jesus. Ele cai no pé em nome de Jesus. Então Jesus, ele subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro, ou seja, destronou Satanás, os demônios, subjugou todos debaixo dos seus pés. Ele é acima de tudo mesmo. A ele a honra, a glória, o poder para toda a eternidade. E o poder que está nele, ele deu a você. Deu a você, a mim, a igreja, o corpo, é o corpo da unidade do que? Do Espírito, através do corpo, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus, sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus. Ele é na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele deu uns aos homens. O versículo 11 que é muito interessante. Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, os apóstolos apóstolos, foi aqueles que andaram com Cristo. E quem foi o último apóstolo? O último apóstolo, Paulo. Como por último apareceu a mim, como um abortivo pelo meio do caminho. O último apóstolo, os apóstolos originais que andaram com Cristo e ouviram Cristo falar com eles, como Paulo ouviu a caminho de Damasco. Uns ele deu para apóstolos. Alguém sabe o que significa apóstolo aqui? Sabe o que significa apóstolo? Missionário, mensageiro missionário. Ele faz missão, missionário, faz missão. Deu uns para os caras que não sabem. Igual, já contei isso aqui, o texto lá, na roda lá, um bobão.
você é pastor? Eu falei, sou pastor. Aí eu sou mais do que eu sei. Eu falei, o que é que tu é? Eu sou bicho, vou te catar. Eu sou bicho. Cada conversa fiada. Então, o ministério é dom. Quando você canta aqui na frente, é dom que Deus te deu. Quando você dirige um culto, é dom, é ministério. Isso é ministério. Antigamente tinha pessoas aqui que nunca tinha pego o microfone, agora pega, canta, louva, dirige culto. O que é isso? É dom. Não é o pastor que ensinou, não é o pastor que ensinou. O pastor deu a oportunidade, mas quem aperfeiçoou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que levanta, não é o pastor. O pastor tem visão. Ele tem a visão. Deus revelou, opa, vamos investir. A pessoa pegou aquilo para ela e ela foi avante, né? A pessoa não sabia nada, agora prega. Por quê? Porque teve oportunidade. E quem deu dom foi quem? Jesus. Vocês são vocacionados. E a Bíblia está falando, não sou eu. Todo falo jovem padre de autoestima, porque eu não sou coach, eu não sou dessas conversas de ficar dando autoestima para ninguém e falar a palavra. Deus te chamou e te vocacionou. Uns Ele deu para apóstolos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo de número 11. E outros para profetas. Tem profeta aqui, irmão? Temos profetas no nosso meio. Deus fala através dos profetas. Uns Ele deu para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores. Quando se fala doutor, não é aquele lá que faz a operação que ir lá na porta, não está falando desse doutor aqui, está falando de dons espirituais, dos doutores que interpretam a Bíblia, que ensinam a Bíblia. É dom. Você não pode se sobrepujar sobre o dom. Isso aí não é teu, é de Deus. Olha o que eu falo, você fala nada. É dom de Deus, é Deus que te deu. Você tem que ser humilde. Que eu sou um pastor, você não é pastor de coisa nenhuma. É dom, é Deus que te deu. Teu ministério acaba, você passa, mas a obra continua, louvado seja Deus. Outros que já tombaram com o tempo, mas a obra continua. Então, são dons ministeriais que Deus dá para a edificação da igreja. Deus te usa aqui para edificar a igreja, a comunidade, a eclesia, né? A comunidade. Então, Deus te chamou e te vocacionou para uma grande obra. Deixa eu correr, senão o tempo não para. Não dá tempo. O verso número 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O dom é para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? Tem santo aqui? É vocês, é a igreja. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. É o ministério que Deus te deu. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus te usa aqui, você está sendo vocacionado para edificar quem? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Fala comigo, a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Quem é a igreja? É você, sou eu. É Ele. É quem está me ouvindo. Então, você é instrumento de Deus para a glória de Deus, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, é o dom que Deus te deu. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia, louvado seja Deus. O 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós chegarmos nessa posição, já estamos prontos para ir para aquela linda cidade, né? Estaremos lá para toda a eternidade. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o crente tem que conhecer Bíblia. Para quê? Para ele não ser levado por doutrina. Um dia o cara fala uma coisa, não, essa aqui é verdade. Aí o dia outro cara fala, essa aqui é verdade. Ele não sabe o que ele quer. O crente tem que conhecer. Porque a Bíblia fala claramente para nós não sermos meninos inconstantes. O menino hoje está de um jeito, mas está de outro. Faz uma coisa aqui, quer uma coisa aqui, quer outra coisa. O crente tem um monte de crente menino. Se você não fazer
menino fica bravo, né? Aí, né? Então, nós não temos que ser meninos inconstantes em roda de todo tipo de doutrina. A nossa doutrina é uma só, é Cristo como Senhor. Qual é a doutrina de Cristo? Que Ele morreu, ressuscitou e está lá no céu, e te deu dom, e faz a obra no nosso meio, transforma, cura, salva, batiza no Espírito Santo. Por que Deus não está fazendo? Porque os crentes não querem falar mais. Ah, mas hoje vai ficar difícil nada. Tem esse negócio difícil. Enquanto a igreja estiver na terra, quando você profetizar, o milagre irá acontecer em nome de Jesus. O diabo tem que sair da sua vida, meu filho. Essa enfermidade tem que sair em retirada. Você bateu em tantas portas, foi no médico A, no médico B, e não deu certo. É espiritual, só sai no nome de Jesus. Isso é um demônio que está alojado nas tuas costas. Ele tem que sair no nome de Jesus. Ele tem que sair no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Cristo. O verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosos. O que é fraude? É os caras que gostam né? Que é o povo para ter benefício. Aleluia. Antes, verso 15: seguindo a verdade em caridade, seguindo a Cristo em verdade e em amor, cresçamos em tudo. Olha, cresçamos em tudo. É na vida física e na vida espiritual. Isso aqui é um portal que se abriu nessa noite. Se você crê? É um portal espiritual que se abriu para abençoar a sua vida. Está crendo? Antes cresçamos, antes seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça, irmão? É Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é o dono da sua vida, o dono da sua alma. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor. Agora todo o corpo. Que corpo que é esse? A igreja, a qual todo o corpo, toda a comunidade cristã, todo crente, toda a eclesia, todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Aleluia. O aumento do corpo. Quem é o corpo? O aumento da igreja, para a sua edificação em amor. O crente tem que ter amor, porque esse tema de amor de boca, né? Se você ensinar um papagaio, ele não fala, ele não sabe o que está falando, ele fala. Esse tema de conversinha fiada, a gente tem que amar de verdade. Não pode ser falso, não. Esse monte de falso, de falseando, de falso. Vem com essa conversa fiada, rapaz. Está na hora de você se converter e amadurecer na fé e se tornar um crente verdadeiro em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo. O que é esse corpo? A paz de Deus, a qual também fossem chamados em um corpo, na igreja, domine os vossos corações, e sede agradecidos. Você é agradecido? Tem um monte de crente ingrato, traíra, come no prato, depois cospe no prato, traíra. O Judas Iscariote, quando Cristo falou para ele assim: olha, Cristo falou para ele assim: vai, rapaz, vai depressa, vai fazer o que tu tem que fazer. Jogou o prato no chão e deu linha na Bíblia, comigo com Jesus. Traíra. A obra não depende de homens, não depende de mulher. Se hoje for o meu último dia aqui na terra,
Se Jesus me recolher para o seu reino da sua glória, amanhã Deus coloca outro para fazer, e a obra de Deus não para. Não é verdade? Não para. Deus traz outro. Deus traz outras e outros e outros e outros. Por quê? Porque é dele. O corpo é dele. Ele é o cabeça, é o dono da igreja. Então seja agradecido àquele que te fez bem, aquele que te amou sem interesse, aquele que correu com você no tempo bom e no tempo ruim, no tempo de perda e do luto, ou no luto ficou com você, né? Na hora da necessidade, da falta dos recursos, falta de pão cotidiano, teve com você. Em todos os momentos, seja grato. O que falta é gratidão no meio dos crentes. Quando eu falo que há maldade no coração, a gente sabe que tem, que a gente é ministro, né? A gente sabe o que está falando, a gente é portador de conhecimento da palavra e do céu. Agora, tem certas pessoas que querem fazer, mas agora vamos ver se tem estrutura para segurar o rojão, né? Vamos ver se tem as costas largas. Se Cristo não estiver na vida, não adianta, né? Que a obra de Deus ela é violenta. Isso aqui é violência, meu filho. Isso aqui é espiritual. Não é a mesma coisa que você ir lá trabalhar bem louco, lá, cavar buraco, cavar poço, você vai ficar só vai dormir. Isso aqui é oposição espiritual. Não é fácil, não. Mas se Jesus te chamou, se Jesus te vocacionou, fica quietinho na sua posição e dê glória. Dê glória. Seja agradecido. Seja agradecido. Faça as coisas com justiça. Não? Com justiça. Porque no tempo certo Deus sabe reconhecer a injustiça e a justiça. Mas olha, quietinho. Obedeça. Obedeça. Não é assim, né? Davizinho lá, ele matou Saul. Matou? Não. Ficou lá ainda. Sim, senhor. Pois não, senhor. Sim, senhor. Rei, meu senhor. Sabe? Rei, meu senhor. Sim, senhor. Não, tu me persegue. Não, não toco o senhor. Não, eu não consigo. Meu coração não deixa. É a propriedade de Deus. É por Deus. Eu tenho nada disso. Ele estava lá com a casa toda bagunçada. Não está? Tá? Os filhos tudo atrapalhados. E o menino estava lá dormindo lá. Aí a voz bradou: Samuel, Samuel. Samuel levantou. Foi aonde? Foi no pastor Eli. Por que Samuel foi em Eli? Mas por que ele pensou? Deus, quando chamou Samuel, chamou com a voz de Eli, porque Eli era o pastor de Samuel. Eli era o tutor. Quem cuidava de Samuel era Eli. Eli era o sumo sacerdote. E ele foi lá até Eli. E Eli entendeu na terceira vez. Ele: meu filho, faz o seguinte: quando você ouvir a voz de novo, diga assim: fala, que teu servo ouve. Fala. É melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus abençoe as nossas vidas. E não esqueça de uma coisa: você é um vocação. Não é verdade? Depois nós vamos concluir o restante do capítulo 4, uma outra oportunidade que o Senhor nos deu, né? Vamos orar e agradecer a Deus por esta obra, por esse culto, por sua vida, por sua família, por tudo aquilo que aconteceu em nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai, sob a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, na beleza de tua santidade. Creio, meu Pai, que o Senhor que começou essa boa obra, o Senhor é poderoso, meu Deus, é poderoso para aperfeiçoá-la. O Senhor é poderoso para realizar além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, Senhor.
segundo o poder em que nós opera. Ó meu Pai, o Espírito de Deus, o Espírito do Teu Filho, o Senhor Jesus está sobre os nossos corações. Fora derramado sobre os nossos corações. O Espírito que clama, Abba, Pai, está derramado em nossos corações. Aqui está a Tua igreja, meu Pai, na unidade do Espírito, ajustada. Ó Pai, está na unidade do Espírito, meu Pai, adorando um só Deus, um só Senhor, meu Pai. Aleluia. O Espírito de Deus que está sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Meu Pai, como ministro da Tua palavra, como Teu servo, como as Tuas servas, e os Teus servos estão aqui louvando ao Teu nome, meu Pai. Que o Senhor venha ouvir a oração do Teu filho, que o Senhor venha ouvir a oração da Tua filha, meu Pai. Que o Senhor venha destrancar agora esses cadeados espirituais que tem trancado o caminho deste homem, tem trancado o caminho desta mulher, meu Pai, na autoridade que há, no nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos os dardos inflamados, repreendemos as setas inveteradas, repreendemos agora, meu Pai, todo o principado, toda a potestade, caia por terra agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre a autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai, nós damos uma ordem agora para os espíritos imundos baterem em retirada. Agora, sobre a autoridade deste nome, que é sobre todos, como Tua palavra falou nesta noite, meu Deus, sobre a Tua palavra agora, meu Pai, que esse espírito de enfermidade que está sobre a vida desta pessoa, ó Pai, que esse espírito maligno que Satanás colocou sobre a vida deste homem, saia agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Bate em retirada, saia todo mal, meu Deus, ó Pai, repreenda agora esses pensamentos contrários, esses pensamentos negativos, meu Pai, repreenda agora esta obra contrária para destruir este homem, para destruir esta mulher, meu Pai. Nós não aceitamos, nós neutralizamos na autoridade que há sobre o nome de Jesus Cristo, sobre o vínculo da paz, meu Pai, sobre o amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Nós te adoramos nesta noite, nós te glorificamos nesta noite, na certeza da vida eterna, na certeza que nosso nome está escrito no livro da vida. Como ministro da Tua palavra, eu abençoo o Teu povo que aqui está, meu Pai, nesta humilde congregação, que vieram ouvir a Tua palavra, vieram, meu Pai, prestar culto ao Senhor e ouvir a doutrina bíblica nesta noite. Aos meus amigos, aos meus irmãos, meu Pai, que nos acompanha via transmissão ao vivo, que o Senhor venha nos abençoar com todas as sortes de bênçãos sobre a vida dos Teus filhos e de Tuas filhas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus fez algo diferente. O Espírito de Cristo está na sua vida. O corpo é a igreja, e o Senhor Jesus levou, subiu a alta e levou o cativo para o cativeiro. Nenhum demônio pode contra a tua vida, se você crer e expulsar no nome do Senhor Jesus todo mal. Vai sair no nome de Jesus. Você é um vocacionado. Deus te vocacionou para servir, para prestar o culto, ficar firme até o aparecimento triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós a sua luz, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Amém? Se o Senhor permitir, no próximo domingo, às 18h30, no arrebol. É meio difícil, mano. O que é arrebol? Você sabe. Estaremos aqui lá no crepúsculo, lá no pôr do sol, às
18h30, no domingo, se o Senhor permitir, e a gente estiver vivo e saúde, estaremos aqui para louvá-lo e adorá-lo na beleza de sua santidade. Domingo às 18h30, se Cristo não voltar e Ele nos der a vida e a saúde, estaremos aqui para mais um culto, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, desde agora e para sempre. Amém? Está encerrado. Saúde fraternalmente os teus irmãos com a paz de Cristo.